Bem-vindos a mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes, um espaço de partilha e de conversa onde procuramos debater o presente e projetar o futuro. O meu nome é Cláudia Pinto e o meu convidado de hoje é designer e fundador de uma marca de autor em nome próprio. Bem-vindo, Miguel Vieira. Olá. Obrigada por aceitares este convite. O prazer é todo meu, o gosto é todo meu. Começamos esta rúbrica, primeiro, muito bem calçados. Sim, relativamente bem, sim. E também com um sapato Sim. que tem uma história especial para ti. Sim, é muito especial, porque quando vocês me pediram para trazer um sapato, a marca tem bastantes anos, já passaram por mim centenas, milhares de sapatos, e acho que todos eles com histórias também muito simpáticas e encantadoras, e entretanto eu lembrei-me ontem de trazer um sapato muito especial. Para mim foi uma coisa muito especial. E esta história tem 14 anos. E foi uma iniciativa que eu tive juntamente com a 8ª Avenida, que é um shopping que existe na Madeira. E então eu fiz este sapato em barro e, entretanto, de uma linha muito simples. E este sapato foi oferecido a imensos alunos de várias escolas de Madeira, sendo que a ideia era eu ir dar uma aula às escolas, explicar como é que funcionava o calçado, como é que funcionavam os sapatos, e entanto eles criarem o seu próprio sapato, e foram centenas e centenas e centenas de sapatos que foram feitos, e no final houve um júri na qual eu era o presidente, eu era embaixador dessa iniciativa, no sentido de pôr os miúdos a gostarem de calçado, perceber como é que funciona a indústria de calçado e etc. Há bem pouco tempo estava há um bocadinho a falar com uma pessoa daqui da Picasso, mas a contar que há dois anos estavam a fazer esta iniciativa, e eu lembro-me que coincidência, fiz isto há 14 anos, essa iniciativa que foi um êxito brutal e fez com que realmente muitos miúdos começassem a achar piada, e tem muitas histórias engraçadas do como eles vestiam o sapato e, sobretudo, apelar para que as pessoas pudessem também ser designers de autor, etc. E como é que funcionava a parte de designer de autor. Estimular a criação. Sim, acho que foi uma coisa muito interessante. Tu, no teu caso, desde pequeno que tiveste esta relação com a criação, foi algo que sempre te acompanhou? Não, de todo, nada, zero. Eu fui um miúdo que era bastante traquina, não gostava de moda, nunca liguei muito à moda. Eu vestia pura e simplesmente o que a minha mãe me obrigava a vestir. Andei sempre de calções durante 1000 anos. Fiz primeira comunhão, segunda comunhão sempre de calções, acho que era o único de calções, porque era obrigado a andar de calções. Portanto, eu propriamente não gostava muito, não ligava nada à moda, absolutamente nada. Vestia apenas o que me mandavam vestir. A única coisa que eu gostava sim muito de desenhar, e gostava muito de desenhar, nomeadamente prédios, carros, banda desenhada, etc. Eram as coisas que eu gostava, e não especificamente da parte da moda. Depois, posteriormente, eu fiz um curso de controle de qualidade, e ao fazer esse curso de controle de qualidade tinha várias áreas para poder seguir, e eu podia escolher uma delas, por exemplo, metalomecânica, ou mecânica, ou eletricidade, etc. E havia uma área que era a área têxtil, e eu escolhi a área têxtil. E na área têxtil então eu comecei a ter uma ligação muito forte e tentar perceber como é que funcionava toda a parte de controle de qualidade têxtil, nomeadamente os fios, os tecidos, as matérias-primas, etc. E daí que juntei o útil ao agradável em termos de desenho juntamente com a parte têxtil. Então aí comecei realmente a desenvolver a minha profissão, nomeadamente nesta área especificamente. Em que momento é que percebeste que querias criar uma marca de autor, uma marca em nome próprio? Eu, quando acabei esse curso de controle de qualidade têxtil, portanto, a ideia era eu ir trabalhar para uma empresa, fazer controle de qualidade na área têxtil. Não é? No entanto, eu fui convidado por uma empresa na minha cidade para poder coordenar uma coleção de mulher, nomeadamente de malhas, camisolas de malha. Naquela altura, as empresas que existiam em Portugal, por simplesmente iam a países, tipo a França, a Itália, a Espanha, etc., compravam camisolas na altura e traziam em Portugal e tentavam reproduzir as camisolas e construíam uma coleção. E, entretanto, eu fui para essa empresa, estive a trabalhar nessa empresa durante 1 ano e meio, mais ou menos, e fui para lá, e logo inicialmente eu comecei a fazer esse percurso normal, ir ao estrangeiro e comprava as peças, trazia para Portugal, tal e qual como a empresa funcionava, né? Mas, entanto, eu disse, porque é que nós não podemos acrescentar aqui algumas peças, são nossas, únicas, diferentes, sem ser aquilo que compramos lá fora, copiar, etc., ou fazer aqui um refresh às coisas. Eles acharam imensa graça, deram-me liberdade nesse sentido. Foi um êxito brutal, completamente, a coleção, nomeadamente, essa só de malhas, né? E, seguidamente, eles pediram para ficar a tratar da parte de mulher, depois a seguir também da parte de homem e da parte de criança. Portanto, eu, num curto espaço de tempo, fiquei
quase, entre aspas, como se fosse um diretor criativo, que era o nome que se podia chamar, dessa área. E pronto, ao fim de 1 ano e meio, mais ou menos, eu achei que precisava de asas para voar e de seguir o meu percurso, e criei a minha primeira coleção, e criei a minha marca, obviamente, e comecei, nomeadamente, com camisolas de senhora, com as camisolas de senhora, e comecei com o vestuário de senhora, que toda a gente acha sempre que eu comecei com sapatos de homem, é o que toda a gente acha, não é? Mas que eu não tenho problema nenhum, nem tenho, não tenho problema nenhum nesse sentido. Mas não, eu vestia, tinha roupa de senhora, consegui fazer a coleção de senhora, comecei a vender, era eu que desenhava a coleção, mandava produzir, era eu que entregava nas lojas, recebia, bem, era uma maneira, fazia tudo. Então, posteriormente passei a fazer também homem e lentamente, até chegar aos desfiles, teve ali uma daquelas grande, tipo de alguns anos, de uns, não sei, uns 4 ou 5 anos, já não me recordo, porque o meu objetivo era conseguir ter sapatos, carteiras, cintos, óculos, ter N coisas e não depender de, ou seja, quando eu entrasse num desfile, numa passarela, eu podia ter o homem e a mulher vestidos dos pés à cabeça de Miguel Vieira, sem eu depender. Não faz sentido uma Dior estar a fazer um desfile e estar a usar sapatos da Gucci, ou carteiras da Saint Laurent, ou da Celine, ou colares da Hermès, whatever. Portanto, a mim faz sentido o look total, ser do próprio designer do autor. E como tal, só mais tarde então que entrei realmente nas passarelas e comecei a apresentar a coleção de homem e de mulher. Desde o início, que sempre quiseste que fosse tudo marca Miguel Vieira? Sim, desde o início, sim. Como é que olhas atualmente para estas primeiras coleções? Era tudo muito primário. Eu lembro de ter feito fiz uma coleção de carteiras e de sapatos para acompanhar os vestidos e para fazer as sessões fotográficas, que não me envergonho delas, mas obviamente que as coisas alteraram-se muito, modificou muito, obviamente. Mas eu fiz sempre com muito agrado e gostava mesmo muito, muito, muito daquilo que fazia, e eu não queria depender de ninguém, porque acho que não faz sentido a pessoa estar a fazer um desfile, como já expliquei, e estar a depender de... E como tal, portanto, tentei aprender o mais possível em todas as áreas, no sentido de poder perceber um bocado as áreas todas, nomeadamente o calçado, os cintos, as carteiras, as joias, os óculos, tentar perceber como é que a indústria funciona, para poder revolucionar e para poder criar as minhas próprias coleções e poder ter um look total. Como é que definirias a mulher e o homem que vestem Miguel Vieira? Olha, eu tento passar ao longo dos anos esta imagem sempre. E é uma imagem que eu tento passar sempre uma imagem de qualidade. É uma imagem que tem o seu quê de sustentabilidade. É uma imagem de que eu prefiro que a mulher e o homem não comprem só uma camisola de cashmere, por exemplo, do que 100 camisolas de poliéster. Mas eu faço isso já há 50 mil anos. Portanto, se forem procurar, veem as notícias que eu toda a vida tentei fazer isso. Mas acho, sobretudo, o homem e a mulher que consome gosta das matérias-primas, que é a minha formação, a controle de qualidade de têxtil, portanto, nomeadamente matérias-primas é algo para mim muito importante, o toque nas matérias-primas, e que são coisas com muita qualidade, na qual é um mercado que eu sempre foquei-me, nomeadamente na área de luxo, e na área, sobretudo, em mercados que são matérias-primas boas, que ao final, obviamente, o preço é diferente, é um bocadinho mais elevado, mas continuo a dizer que é melhor ter uma peça do que 50 peças mais. Essa é que é a verdadeira raiz da sustentabilidade. Eu acho que essa é a verdadeira raiz da sustentabilidade. Sim. Eu acho que é ter uma peça que dure, do que ter muitas peças que duram só meio uma estação. Sim. Voltando então ao início da tua carreira, tu muito pouco tempo depois começas logo nas passarelas internacionais. Qual é que nacionais e depois internacionais. Sim. Qual é que foi a importância destes palcos para a marca? Olha, a importância era muito boa, porque uma coisa é a pessoa ter que fazer, um designer ter que fazer uma publicidade numa revista, num jornal, ou o que é, ter que pagá-la, não é? Outra coisa é poder ter um palco e ter os holofotes todos naqueles 10 ou 15 minutos de desfile, não é? Hoje em dia são 10 minutos, antigamente eram meia hora de desfile, demorava-se cá um bocado mais tempo. Hoje em dia são 10 minutos ou 12 minutos, mais ou menos. Mas realmente o apresentar a coleção, obviamente, numa passarela, num desfile, em Portugal, como no estrangeiro, etc., estamos a falar de muito jornalista, estamos a falar de muita imprensa,
que, entretanto, no dia seguinte, que irá dizer bem ou mal, ou depende, não interessa, mas que, sobretudo, que faz um buzz muito grande em termos internacionais e, obviamente, que é aí que advém as vendas e advém montar o negócio e avançar com o negócio. E como é que foi a experiência ao nível internacional? Foi muito difícil. Foi muito, 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 muito difícil. Eu entrei na Semana de Moda de Milão, eu fiz 14 Fashion Weeks. Eu já fiz Madrid Fashion Week, Nova York Fashion Week, Paris Fashion Week, Istambul Fashion Week, Praga Fashion Week, Moçambique Fashion Week, Sérvia Fashion Week, Uruguai Fashion Week, Milão Fashion Week, né? Portugal Fashion, Moda Lisboa, já fiz 13 ou 14 Fashion Weeks. São Paulo Fashion Week, perdão, muitas. Sim. E o que é que acontece? Acontece que, de uma forma indireta, e eu fui sempre com muita... A cada Fashion Week, independente da importância que ela tem ou não, há umas muito mais importantes do que outras, obviamente. Não quero estar a menosprezar as Fashion Weeks, nem queria estar a dizer qual é que é mais importante ou não, mas todos nós sabemos quais são as mais importantes, as que eu acabei de falar. Mas todas elas foram muito importantes para mim, porque é uma maneira de eu dar a conhecer o meu trabalho, é uma maneira mais económica de eu dar a conhecer o meu trabalho, mas obviamente que demora muito, porque aterras num país tipo Uruguai, vamos imaginar, que ninguém sabe quem é que é a marca Miguel Vieira, não é? E que é preciso tipo, fazer uma edição, na primeira edição tens poucas pessoas interessadas em ver se calhar o desfile, na segunda já tens muito mais pessoas, na terceira já tens grandes influências que estão na primeira fila, na quarta já tens jornalistas, portanto, lentamente, mas é um trabalho muito árduo, muito árduo. E nós temos um grande problema, nós temos um problema muito grande em Portugal, que é um problema que eu me debato há muitos anos, sempre, e tento sobretudo fazer com que haja mais designers. Isto aqui é a explicação de que eu quero que haja mais designers. Nós não somos um país de tradição de moda, mas para mim é muito, muito importante que haja mais designers. Esses designers estão a dizer, não, mas a concorrência é para mim. Não é concorrência para mim. Nós, como não somos um país de tradição de moda, nós temos que ter muitos designers. Em várias áreas, no calçado, nas joias, na roupa. Temos que ter, para sermos um país de tradição de moda, porque nós não somos. E isso é muito difícil. E quando chegamos lá fora, também é muito difícil nós conseguimos. E é muito difícil as marcas portuguesas conseguirem dar o salto. Estamos aqui no Porto hoje, para quem está a ver este podcast, é o Porto onde nós estamos, portanto, nós do Porto até a Tui, nomeadamente ali a Espanha, demorámos que 1 hora e tal, 2 horas, penso eu, se calhar, não é? E as marcas portuguesas não conseguem dificilmente passar de para a frente. É muito difícil. Mas porquê que achas que isso acontece? Não sei se é uma parte governamental que não dá o apoio necessário que se calhar nós necessitamos que deem. Por exemplo, em Espanha, mesmo a própria monarquia, etc., ajudou muito a que isso acontecesse, a poder dar apoios. Mas nós chegamos a Vigo, ou ali a Espanha, nós temos imensos designers internacionais, como a Loé, como a Carolina Herrera, como a Purificação Garcia, José Poço, como não sei o que. E em Portugal, poucas são as marcas que conseguem dar este passo. Porque é um passo muito, muito complicado, e é muito, muito moroso. E eu tive 20 anos à espera para entrar na Milão Fashion Week, no calendário oficial. Se eu disser a um pai que tenha um filho, olha, o filho diz assim para o pai, eu gostava muito de ser designer de moda, e o meu objetivo é chegar a Milão, vamos imaginar, ou a Nova Iorque. E o pai fica todo contente e diz assim ao filho, ok, vamos avançar, meu filho, vamos continuar, pai, quero bem para o filho, etc. Né? E o filho faz o primeiro desfile e não corre bem. O segundo desfile é para ajudar a pagar o primeiro. O terceiro desfile já o pai ainda continua a pagar. E o filho não chega e não vai esperar 20 anos para chegar ao desfile lá fora. O pai diz, olha, é melhor se calhar tu mudares de profissão e ires para outra profissão, para jogar futebol, para fazer lâmpadas ou fazer bebedouros para periquitos ou para uma coisa qualquer. E não especificamente disso. Portanto, é preciso um espírito de luta, um espírito muito grande de criatividade, de insistir para poder conseguirmos chegar lá fora em termos internacionais. Muito, muito difícil. Porque nós temos a qualidade, temos o saber fazer. O que é que nos falta? Eu acho que o que falta é mais designers. E eu acho que há uma situação que acontece muito, que é o seguinte, que é... Eu acho que este papel das 14 Fashion Weeks que eu falei, que acabei de falar, acho que é um papel que é muito importante para a indústria portuguesa. Não é para mim, é para a indústria portuguesa. Porque eu fui lá explicar nos outros países, fui mostrar nos outros países que sou português, que tenho uma tatuagem que diz fabricado em Portugal, no meu próprio corpo, e que nós fazemos coisas com qualidade.
Isso faz com que depois as empresas de lá de fora e as grandes marcas lá fora venham a Portugal fazer o chamado private label, que é as empresas em Portugal é assim que funcionam. Só que acontece uma coisa, Cláudia. Eu fiz muitas feiras internacionais, muitas, em muitos países. E quando entrava alguém dentro do meu stand, de marcas todas XPTOs, e que me diziam assim, olha, gosto muito deste sapato, só que a ideia é retirar esta marca que tenho aqui, que nem sabiam pronunciar se calhar, que é, neste caso, Miguel Vieira, e colocar a marca XPTO, e eu vou-lhe encomendar tipo 1000, 2, 3, 4, 5 mil sapatos, ou 100 ou 200, não interessa. Eu dizia assim, pela porta que o senhor entrou, pela porta que o senhor pode sair. Porque aqui só se vende uma coisa, só se vende esta marca, mais nada. Nas feiras de sapatos, nas feiras de roupa, na feira de joias, na feira de tudo. Nunca na vida eu vendi um par de sapatos, uma única peça, em private label para outras pessoas. E onde é que saía dinheiro? É no private label, não é propriamente no meu desfile. Porque eu, para ter o desfile, tenho que registrar as marcas internacionalmente, que é uma fortuna incalculável, tenho que pagar direitos de música, uma quantidade de coisas e loucas completamente, que é muito mais fácil fazer private label do que estar a fazer isto. Mas eu nunca o fiz. Porque eu quero que o meu país seja um país de moda, que tenha tradição de moda, e por isso é que eu tento ajudar sempre as novas gerações e apoiar todos os meus colegas possíveis imaginar, no sentido de poder crescer. Mas o Made in Portugal, do teu ponto de vista e dada a tua experiência internacional, acrescenta ou não valor? Eu não chamo-me Made in Portugal, eu tenho uma tatuagem mesmo que diz fabricado em Portugal, portanto é mesmo escrito em português. Mas esse fabricar em Portugal se acrescenta valor. Acrescenta porque lentamente as fábricas perceberam que chegam a Portugal, é mais prático as pessoas que estão em França, nos Estados Unidos, etc., virem a Portugal, que é muito mais perto, do que propriamente ir à China, que fica muito mais longe. Mas, perdoa-me o que eu vou dizer, eu acho que o problema da indústria em Portugal é que nós somos, vou dizer um chavão fortíssimo, uma coisa muito forte, mas tenho que o dizer, peço desculpa, nós somos os chineses da Europa, é o que eu acho. Porque nós produzimos t-shirts que as empresas ganham cêntimos a fazer uma t-shirt. E há prazos de entregas para poder fazer essas t-shirts. E são realmente colocadas 1 milhão de t-shirts. Mas se a pessoa disse que tem que entregá-las no dia 1, a um grupo qualquer espanhol aqui ao lado, e que não entrega dia 1, entrega dia 2, está a ser penalizado. Ou seja, no dia 2 já está a perder dinheiro. Portanto, nós, no fundo, até é melhor a eles virem cá a Portugal, porque somos um país com comida ótima, tem o mar, chegam ao fim às 6 da tarde, podem passar a ver o rio, podem ver o mar, podem comer um bom peixe, podem etc., do que terem que se enfiar em fábricas na China que ficam lá fechados durante não sei quanto tempo, e que nós temos uma coisa ótima, temos qualidade, temos um preço simpático, similar até muitas vezes a esses países todos, e entretanto temos uma qualidade de vida. Temos sol, temos calor, temos bom peixe, temos vinho, temos tudo, e que para eles, realmente para os compradores, é mais prático virem a Portugal propriamente ir à China. Se é isso que eu queria? Não, não é isso que eu queria para o meu país. Se é isso que eu gostava de um dia deixar ficar? Não, não era isso que eu queria. Se eu gostava de quê? Eu gostava que nós tivéssemos marcas e que pudéssemos estar a correr o mundo com as nossas marcas. Com as marcas fabricadas em Portugal? Com as fabricadas em Portugal, nossas, com design nosso. Achas que não nos sabemos vender enquanto país? Não nos sabemos vender enquanto país. O que é que nos falta? Isso é uma pergunta para $1 milhão, porque eu já pensei muitas vezes o que é que nos falta, porque eu acho que nós temos tudo. Acho que nós somos simpáticos, somos amáveis, somos queridos, somos profissionais, não falhamos com as datas, temos boas qualidades, temos bons funcionários, temos tudo. Há aqui qualquer coisa que eu não consigo perceber. Eu não sei se tem que haver um apoio mais forte governamental. À criação de marca? Sim, nesse sentido, que vocês, por exemplo, ajudam muito nesse sentido, etc. Mas, cara, essa é uma ajuda ótima, mas calhar tem que haver mais ajuda ainda. Mas é ótima, é maravilhosa, percebes? Mas de qualquer maneira é melhor essa ajuda que nenhuma, não é? Mas se calhar tem que ser maior, para poder fazer com que as novas gerações possam criar as próprias marcas. Hoje em dia, as novas gerações que têm tanta tecnologia à sua frente, é tão fácil do que quando eu comecei, que tinha tipo um fax, que não tinha internet. Quantas vezes eu saí de São João da Madeira, que era a base do meu ateliê, e ainda continua a ser a minha empresa, e tinha que fazer 300 km para Lisboa para dar uma entrevista. Uma entrevista que era tipo uma entrevista para deste tamanho, num jornal acima, uma entrevista assim, mas ia a Lisboa e voltar para dar uma entrevista. Hoje em dia, obviamente, com as internet, etc., é tudo muito mais prático e muito mais fácil. Então, como é que olhas para o futuro da indústria da moda em Portugal atualmente? Da indústria da moda não olho com muito bons olhos, e as notícias diárias não me permitam que eu olhe com bons olhos.
diariamente eu recebo fornecedores na minha empresa e todos os dias me dizem que fechou mais uma empresa, fechou mais outra empresa, fechou outra empresa. Portanto, acho que é uma coisa altamente preocupante. Acho que todas as associações, etc., estão interessadas em poder dar a volta a tudo isto aqui, mas também muitas vezes não conseguem descobrir como é que é o milagre, como é que se pode fazer. Também as próprias associações e o próprio governo, muitas vezes, como é que vai resolver isto aqui, é muito complicado. Acredito que vai haver mais, se calhar, coisas de nicho, não vai ser tão massificado. Cada vez vai haver mais coleções, cada vez vai haver mais marcas alternativas, e acho que Portugal se poderá preparar nesse sentido, ou seja, não querer, no fundo, que haja marcas como os grandes grupos do LVMH, tipo as Dior, as Gucci, as grandes grupos, mas marcas mais cozy, mais alternativas, e acho que de nicho, acho que vai funcionar assim a partir daí. Porque se falarmos numa problemática que existe na indústria da moda, não é uma problemática exclusivamente nacional, é quase uma problemática que é a nível internacional, não é? Portanto, diríamos que os nossos concorrentes também passam um bocadinho estão a passar por uma fase também de incerteza, não é? Não, e está a passar-se neste momento uma fase muito grande de incerteza. Eu muitas das vezes, quando tenho alguma tertúlia com pessoas amigas, etc., estamos a falar sobre a área da moda, etc., eu costumo questionar muitas vezes sobre isto. Vou falar em relação ao homem, mas vou falar em relação a homens, por exemplo. Sim. Não é que nas mulheres não é muito diferente, é menos diferente, mas homens é mais aquilo que eu vou dizer agora. Eu, se estiver sentado com 10 pessoas numa mesa, 10 homens, é uma questão de perguntar, tipo, no último verão, quantas peças de roupa é que comprou? E a maior parte deles responde que não comprou nenhuma. E pergunto-lhe quantos sapatos é que comprou? E a maior parte deles responde, tipo, se calhar comprei um ou não comprei nenhum. As senhoras, obviamente, compraram mais alguma coisa. Sim. Mas se eu perguntar e tiver com 10 amigas na mesa, elas não vão dizer que compraram 10 ou 20 ou 30 peças. Vão dizer que compraram, se calhar, mais uma peça. Ou comprar uma carteira. Ou comprar um acessório. Ou comprar uma coisa muito económica para depois usar outra peça mais tchan, que é uma carteira, que é um sapato, um acessório, um colar, etc. Porque depois comprar uma coisa, se calhar, das fast fashions todas. E isso preocupa-me mesmo muito. Preocupa-me muito todos os dias sair da China, 80 Boeings, com coisinhas deste tamanho, em direção aos Estados Unidos e em direção à Europa. Preocupa-me muito. 80 Boeings que saem diariamente da China, com as Temus da vida, com as Chinas da vida, etc. Quando eu tenho um online, eu tenho que enviar uma criação minha daqui para a Espanha, e só de transporte tenho que pagar, vamos imaginar, 17 euros, por exemplo. E da China para cá, eu compro uma coisa que já, esses 17 euros é a peça que já está incluído o transporte. Portanto, é impossível competir. Não é? É impossível competir. Nós, enquanto consumidores, também temos responsabilidade nestas escolhas. Temos muita responsabilidade. Temos muita responsabilidade. E acho que é esse o grito que nós temos que dar para que o consumidor perceba isso. A tatuagem que eu fiz de fabricada em Portugal doeu-me. Doeu mesmo. Doeu, porque é um ciclo lateral, dói, picas. A tatuagem dói, todos nós fizemos tatuagens, sabemos, a maior parte fizemos tatuagens, sabemos que dói. Mas eu quis sempre fazer um alerta para esta coisa de fabricada em Portugal, para que as pessoas consumissem o que é fabricado no nosso país. Que fôssemos mais nacionalistas. Vamos comprar coisas nossas portuguesas. E acho que são estes pequenos gritos que eu vou dando de vez em quando, como isto, como uma tatuagem, como isto, com outra coisa qualquer, para poder chamar a atenção às pessoas. Não sou a Madre Teresa de Calcutá, nem pretendo ser, nem pretendo ser o Papa Francisco, não pretendo ser. Mas se eu puder fazer alguma coisa, deixar ficar um legado nesse sentido, na área da moda, eu vou ficar feliz. E que legado é esse que gostavas de deixar? Sobretudo, é explicar aos mais jovens que a internet é muito importante, que uma aplicação da Apple Store ou dos Android, sim, uma aplicação do Android, perdão, exatamente, que não se clica lá, numa aplicação, e que a linha que está na máquina de costura, que a linha que partiu, que vai entrar, fazer o circuito todo. Não, tem que se arregaçar as mangas, e o designer tem que saber mexer na linha e tem que meter a linha toda, passar toda por um circuito gigante até passar na agulha. Não é numa aplicação, não se clica numa aplicação no computador e clica-se lá e a linha entra. Que é o que eu acho que as novas gerações estão muito habituadas. Para eles tudo é fácil. Acham que clicam num botão e a linha entra, clica no outro e faz o molde, clica no outro e faz não sei o quê, e tudo com aplicações. Não. O que eu gostava de deixar é explicar que os computadores são muito importantes. Sim, nós sem eles não viver
não vivemos, nós sem redes sociais não vivemos, nós sem telefones não vivemos, ok? Mas que, para ser designer de moda, nomeadamente de autor, etc, etc, temos que arregaçar as mangas e temos que ser one man shows no fundo e fazer uma panóplia de situações que não é perto de uma aplicação que as coisas fazem-se. Mas achas que o ensino de moda em Portugal está muito ligado a uma questão muito tecnológica? Achas que falta voltar a estas bases? Eu acho que o ensino em si transmite estas situações todas. Eu acho é que a nova geração está toda muito focada nas tecnologias e acha que através delas consegue fazer tudo. Porque acha que cria uma marca muito facilmente, porque vende online muito facilmente, porque é tudo fácil. Muitas vezes até acham que nós os mais antigos que somos os nerds, que andamos aqui a navegar na maionese, quer dizer que somos inteligentes. Quando as coisas não são assim, não é bem assim. Mas basicamente é isso, sim. Tendo em conta a tua experiência na criação de uma marca de autor, qual é que tu achas que é o segredo, ou qual é que é a base para ter uma marca em nome próprio? O que é essencial? Sacrifício. Sacrifício. Acreditar, sacrifício e lutar. E tentar fazer, seja em 6 meses, mais uns quilómetros, mais uns passos de passarela. E mais umas caminhadas, e mais umas caminhadas. E esse currículo, ao fim de vários anos, é que poderá realmente tornar a marca. Porque a pessoa criar uma marca e que nos coloca na conta bancária milhões, isso é muito fácil. O difícil é conseguir criar uma marca sem terem-nos colocado na conta bancária esses milhões e começar do zero. Isso é que é complicado. Colocar milhões é muito fácil. Contrata-se 50 mil designers, stylists, contrata-se tudo, possível imaginário. Agora, quando se calhar nós não temos a possibilidade financeira, e até se calhar somos nós, eu nem sequer tenho cabelo, mas se calhar tem que ser eu a andar a pentear, ou tentar a maquiar, ou tentar fazer, porque não há dinheiro para, não é? Aí é bastante complicado. Portanto, a pessoa tem que trabalhar à séria para poder construir a marca. E ainda mais difícil é criar uma marca que dure tantos anos e que se perdure no tempo. Bem, isso aí já é complicado estar a dizer isso, porque parece que estou a falar um bocado mesmo sempre de mim à séria, mas eu tenho um percurso de muitos anos, não é? De bastantes anos, e se eu multiplicar a quantidade de coleções que já fiz ao longo da vida, é bastante complicado. Tu acabas um desfile e no dia seguinte já estás a preparar outro. Aliás, a maior parte das vezes eu estou a terminar um desfile e 3 semanas antes já estive em Itália a comprar tecidos para o próximo desfile. Eu, muitas das vezes ando com 4 coleções simultaneamente, não é? Com a coleção que está a ser vendida neste momento, a coleção que está nas lojas, a coleção que pensei e a próxima coleção que vou fazer. Portanto, muitas das vezes, eu e os meus colegas que sigam os calendários internacionais de moda. Quem não seguir os calendários e quiser fazer tipo coleções para entrega imediata, não tem que trabalhar desta maneira. Para quem vive em termos, quem faz desfiles em termos internacionais e para quem está num calendário oficial como eu estou na Câmara de Moda Italiana, eu tenho o obrigamento que tenho que fazer. Eu não sei quando é que vai passar este programa, mas eu dou um exemplo. Por exemplo, nós estamos no mês de setembro e eu dentro de um mês tenho que ter a coleção de outono e inverno 2026-27, tem que estar pronta. Portanto, na semana passada acabaram desfiles em Portugal ou noutros países, portanto já tenho que ter a coleção pronta. Portanto, não acaba-se um desfile e agora vou descansar um mês, porque apetece-me descansar, preciso muito de pensar e como é que é. Não, tu acabas um desfile e estás a trabalhar já constantemente. Sim. Olhando para trás, farias alguma coisa diferente? Eu acho que fazia muita coisa igual, mas obviamente que se calhar dava alguns passos diferentes, mas a luta por conseguir atingir os meus objetivos, etc., eu acho que não alteraria, não me envergonho do que fiz. Às vezes olho para peças que olho e digo assim, não, mas olha não digo coisa pierosa, mas tipo, mas não, assim, não tenho muitas que isso possam acontecer. No meu ponto de vista, não pede agora do ponto de vista do consumidor, obviamente. Mas lutaria na mesma, por aquilo. Eu gosto muito da minha profissão, eu tenho de dar graças a Deus de ter encontrado realmente a profissão que eu gosto, porque acho que muitas vezes nós andamos uma vida inteira a lutar por uma profissão, por algo, e não é aquilo. E depois chegámos ao final já com quase 100 anos é que descobrimos que não é aquilo, realmente eu era feliz, era tipo a fazer yoga ou fazer uma coisa qualquer. Não estou a dizer que sou bom naquilo que faço, mas eu gosto muito daquilo que faço. E tentei-me também se profissionalizar o mais possível naquilo que faço. Miguel, se pudesses deixar este sapato, esta obra, à porta do futuro,
Que legado é que gostavas que ela deixasse? Eu, sobretudo, gostava de que 10% da quantidade de crianças todas que pegaram neste sapato que se pudessem ter tornado designers de moda e que pudessem contribuir para o fabricado em Portugal e para a moda de autor em Portugal e que, sobretudo, pudessem ajudar Portugal a se tornar um país com tradição de moda. À semelhança de França, de Londres, de Milão e de Nova Iorque. Obrigada, Miguel. Obrigado, eu. Foi um gosto. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes. Até à próxima.